Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para mais um vídeo. Eu quero ler com vocês no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Abra aí sua Bíblia, Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Amém? Nós vemos aqui uma passagem bíblica sendo narrada por Neemias. Neemias ele está contando uma história. Ele está dizendo que nesse mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ele está ali. Nós temos que lembrar que a nação de Judá havia sido levada, né, que é o povo de Israel remanescente, eles haviam sido levados para o cativeiro na Babilônia, e ali eles ficaram por 70 anos servindo aos imperadores daquela época. O Império Babilônico já havia caído, e agora nesse período eles estão vivendo o Império Duplo, da Média e da Pérsia. E ali, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ali, ele dentro do palácio real, mesmo sendo judeu, ele era um homem de confiança do rei. A função do copeiro era experimentar a comida e as bebidas do imperador antes que ele as provasse, porque pode ser que se alguém atentasse contra a vida daquele imperador, o copeiro teria condições de provar, experimentar antes e, enfim, de alguma forma evitar que o rei fosse assassinado por algum inimigo. Então Neemias, sendo o copeiro do rei, ele conta aqui que nesse período ele estava servindo o vinho diante dele, pegou o vinho e deu ao rei. E ele fala: porém, eu nunca estivera triste diante dele, nunca esteve. Por quê? Porque naquela época, se alguém que servia ao rei ali na sala do trono, ele aparecesse triste diante do rei, ele com quase certeza absoluta ele seria morto, porque o rei não, os imperadores, os reis, eles não admitiam que ninguém entrasse na presença dele com tristeza. Talvez porque isso pudesse demonstrar uma insatisfação em servir ao rei. O rei ele tinha a si próprio como se ele fosse um deus. Então, como alguém se aproxima, né, de um deus, de alguém poderoso e não se alegra na presença desse rei? Então, aqui Neemias ele fala: eu nunca tinha estado triste antes na presença do rei. E é interessante esse detalhe, por quê? Porque se você voltar no capítulo 1 do livro de Neemias, você vai perceber que Neemias ele fica sabendo, chega a notícia até ele, de que Jerusalém estava numa situação muito ruim, numa situação de miséria, numa situação de muita dor, de muito sofrimento. Ele fica muito triste. Ele fala lá no capítulo 1, versículo 4, que quando ele ficou sabendo disso, ele se assentou, chorou muito, lamentou, jejuou e orou por 4 meses. Então aqui ele fala que ele nunca estivera triste diante do rei. Por 4 meses que ele sabia já dessa notícia, que ele sabia que Israel, o povo de Israel lá em Judá, lá na cidade de Jerusalém, eles estavam sofrendo muito, ele orou, jejuou por 4 meses e tentou se segurar talvez ao máximo para que o rei, para que não transparecesse ao rei que ele estava triste. Por isso talvez que ele diz aí, né? Porque ele nunca estivera triste diante dele, do rei. E aí o rei percebeu, ele fala: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração, ele fala, né? Ele falou: você não está doente, isso é tristeza de coração. E aqui ele diz: então temi sobremaneira. Neemias ficou com medo, porque ele falou: agora o rei vai me matar, porque ele percebeu que eu estou triste. Mas ele disse ao rei: viva o rei para sempre.
viva o rei para sempre. Ele falou, viva o rei para sempre. Ele se direcionou ao rei de uma maneira respeitosa, como era de praxe naquela época, e aí ele explicou, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então, ele, uma vez que o rei descobriu a sua tristeza, ele não tinha nenhuma outra alternativa a não ser dizer o motivo que ele estava triste. E isso poderia ser fatal para ele. Em outra situação, poderia acontecer ali o fim da vida de Neemias. Mas por que isso não aconteceu? Porque nós vimos no capítulo 1, no versículo 4, que ali ele orou e jejuou por 4 meses, ele lamentou, orou e jejuou. Então, por 4 meses, Neemias buscou a Deus em oração. Nós vamos ver que Neemias, ele era um homem de oração, ele orou, ele buscou ao Senhor. Na realidade, ele estava ali, através do exercício espiritual diário da oração, ele estava gerando coisas no reino espiritual que muitas vezes nós não enxergamos. Quando nós começamos a orar, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo no caso aqui de Neemias, que era um momento de tristeza, ele continuou orando por 4 meses e buscando a Deus até que aconteceu essa situação. Uma situação que num primeiro momento parece terrível. O rei descobriu que ele estava triste. Isso era terrível, ele temeu. Só que ali, queridos, ele teme, já que foi descoberto, ele já abre o jogo com o rei e só espera o que vem pela frente. E aí disse o rei, né? A Bíblia disse, o rei me disse, que me pedes agora? Então é algo totalmente inusitado. Ali era para o rei ficar muito bravo com ele, condená-lo, e aí o rei pergunta, e o que você me pede? O que você está me pedindo? É óbvio que isso, por trás disso, tem a vida que Neemias tinha com Deus, a sua oração, os seus jejuns, os 4 meses ali buscando a Deus em tristeza. Eu começo a olhar já para essa passagem e eu vejo até que Deus fez com que o rei percebesse a tristeza dele naquele dia, naquele momento, que era a hora exata de acontecer o que nós vemos acontecendo aqui. O fato dele ter investido tanto em oração e jejum está trazendo a exatamente esse momento. E algo que parece ser ruim é o momento, é a oportunidade de Deus fazer a sua obra, né? E ele fala, e que me pedes agora? E aí entra o que eu queria mais focar com vocês. Ele fala, então orei ao Deus dos céus. Ali, naquele momento. Nós vemos que Neemias, naquele momento que o rei perguntou, o que você quer que eu te faça então? O que você está precisando? Ele orou. É óbvio que ele não parou ali, orou diante do rei. A Bíblia não diz que ele falou nenhuma palavra que o rei ouviu, mas ele orou e de alguma forma rápida, instantânea, como alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia chamam de orações flechas, que são rápidas, que são instantâneas, algo tipo, talvez ele ali no seu interior, ele falou algo com Deus, ele falou talvez baixinho, ou talvez nem pronunciou palavra alguma, mas isso ele trouxe do íntimo do seu coração. A Bíblia diz, então orei ao Deus dos céus, aqui, ele orou ao Deus dos céus no versículo 4, e disse ao rei, aí ele falou, ele orou primeiro a Deus, ali naquele momento, ele está diante do rei, ele não saiu para orar, ele não foi em outro lugar, ali foi uma coisa muito rápida, e ele disse ao rei, se é do agrado do rei, se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quanto tempo? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Ele aceitou, ele topou, apontando-lhe eu um certo tempo. Se você ler a história, você vai ver que Neemias ele ficou 12 anos lá em Jerusalém e começou o processo de reconstrução. Deus deu tudo o que ele precisava, dotou ele de materiais, colocou pessoas para ajudá-lo na viagem que era perigosa, enfim, ele fica lá 12 anos e isso é o favor do Senhor, né? Inclusive a Bíblia aqui até foca a questão da rainha estar do lado do rei, né? Provavelmente a rainha tinha uma influência benevolente ali na decisão do rei. A Bíblia diz que ela estava ali do lado dele, talvez era o momento exato. Talvez ali por causa da rainha, o coração dele poderia estar mais amolecido, ou talvez o rei poderia, para agradar a rainha, fazer um ato de benevolência na frente dela, até para se sentir mais importante, para se sentir, enfim, para agradar aos olhos e ao coração da rainha. Nós não sabemos. Nós sabemos o seguinte, queridos. Neemias ele vinha orando por 4 meses, ele era um homem de oração.
E naquele momento exato, eu creio que Deus permitiu aquela situação que acontecesse, uma situação crítica, ele teve medo na hora, mas aí ele fez uma oração rápida. E quando nós temos uma vida de oração intensa com Deus, em alguns momentos de decisão, nós podemos fazer uma oração rápida e clamar a Deus ali de uma maneira incisiva, de uma maneira imediata, e Deus responde. Nós vemos a resposta de Deus aqui, e essa resposta de Deus, com certeza, não tem só a ver com aquela pequena oração que ele fez ali na hora, que o rei perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Não, aquela resposta do Senhor veio de 4 meses em que ele intercedeu pela situação, até que Deus preparou um momento exato ali, que ele foi colocado em xeque, e ali ele abriu o coração, ele fez aquela oração rápida, Deus colocou no coração dele o que ele deveria pedir, e ele pediu, e o favor do Senhor estava sobre a vida dele, e a Bíblia diz que Deus tem o coração do rei em suas mãos, ele inclina por lado que ele deseja, e ali Deus fez com que o coração de Artaxerxes se inclinasse, e ele autorizou, e ele abençoou, e ele deixou Neemias ir embora. Nós vamos ver no livro de Neemias mais umas 8 vezes a menção de Neemias orando e intercedendo por uma situação difícil. Você vai lendo lá, você vai ver, e Neemias orou, e mostra Neemias orando. Toda hora que Neemias encontrava uma situação difícil e complicada, a Bíblia narra que ele orou, ele buscou a Deus, ele falou com Deus, ele era um homem de oração. Então nós vemos que para ele era parte natural da vida. E isso tem que impactar a mim e você. Nós temos que aprender, queridos, vivermos diariamente em oração, sempre tendo um relacionamento íntimo e próximo com Deus, ter um tempo para estudarmos a palavra, para orarmos, para buscarmos intimidade com o Senhor. Porque se surgir um problema complicado, nós fazemos igual Neemias, uma oração relâmpago, me ajuda, Senhor, me socorre, me dá sabedoria, e ali Deus vai responder, né? Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, eu separei algumas situações que eu queria compartilhar com vocês, para nós vermos como que as orações elas são importantes na vida com Deus, né? Nós vemos, por exemplo, que Rebeca, lá atrás na história, Rebeca era estéril, e Isaac, o filho de Abraão, ele orou e ela ficou grávida, ele orou, ele pediu a Deus que ela engravidasse, ele orou, ela engravidou e ainda ele teve gêmeos, né? Isaac foi o pai de Esaú e de Jacó, que depois se torna Israel. Nós vemos Ana, que ela não podia ter filhos, ela foi lá no tabernáculo, na época do sacerdote Eli, e ali ela chorou diante de Deus, ela orou de uma forma diferente do que ele estava acostumado a ver, até o ponto dele achar que ela estava bêbada, que ela ficava mexendo a boca e não saía a voz. Mas aí ela orou e Deus abençoou e deu Samuel para ela, engravidou e teve Samuel. Nós vimos que Daniel, lá na Babilônia, lá debaixo do império de Nabucodonosor e depois do seu neto, né, Daniel orou, ele era um homem de oração, e ali Deus abençoou a Daniel, Deus ouviu as orações. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia no seu quarto com a janela aberta, ele era um homem de oração. Nós vamos ver que Esther também, quando ela está lá no período do Império Medo-Persa, ela só poderia, naquela época, entrar na presença do rei se ela fosse chamada. E ela arriscou, a nação de Israel estava correndo um perigo por causa de Amã, que queria dizimar, queria que todos os judeus fossem mortos, né? Ele criou uma trama e ela ficou sabendo, e o rei não sabia exatamente, nem sabia que Esther era judia. Então Esther chama todos os seus amigos, todos os conhecidos, e pede para que eles jejuem por 3 dias. E obviamente esse jejum de 3 dias envolve oração, né? Eles jejuam e eles pedem a Deus ali, eles clamam, eles oram, e aí Esther entra na presença do rei Assuero 3 dias depois, se arriscando ela ser morta também, similarmente ao que Neemias não podia ser visto triste, ele foi. Esther não podia entrar na presença do rei, e ela entrou, e aí ele estende o cetro de ouro para ela, dizendo que ele permitiu a entrada dela não combinada, né? Ela arriscou, mas houve jejum e oração de 3 dias. Nós vemos então Deus atendendo também essas coisas, nós percebemos essas coisas. Nós vamos ver Jesus ensinando a nós orarmos o tempo todo. Jesus era um homem de oração, ele se retirava muitas vezes para orar, né? Ele faz muitas orações em momentos críticos da sua vida. A Bíblia vai nos ensinar a orarmos sem cessar, orarmos em tempo todo. Nós vemos as cartas de Paulo falando inúmeras vezes da oração, que eles oraram, que ele buscou a Deus. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja orava, que os homens de Deus oravam, e Deus ele vai respondendo de acordo com a oração.
Às vezes eu e você, nós podemos até começar a orar por algo que nós não deveríamos estar orando. Mas se nós tivermos uma vida de oração, Deus, no decorrer das nossas orações, Ele vai nos mostrando o caminho correto. Às vezes nós queremos algo que não é de Deus, não vai nos abençoar, e Deus, nessa intimidade com Ele, vai mudando o nosso caminho, como nós vemos em Atos. Algumas vezes eles queriam ir para um lugar e o Espírito Santo os direcionou para outros. Nós temos que aprender, queridos, o poder da oração na nossa vida. A Bíblia nos ensina a orarmos sem cessar. Dessa passagem eu queria compartilhar com vocês 3 lições que nós podemos aprender. A primeira, nós podemos até ficar tristes, mas não podemos abandonar a oração. Neemias, ele ficou muito triste, e ele começou a orar. Foram 4 meses de jejum e oração. Ele até se arriscou com a tristeza, que ele entrava na presença do rei como copeiro, ele poderia ser descoberto, mas ele não desistiu de orar. E aí Deus honrou a perseverança dele. Jesus conta a parábola da viúva, que incomodava o juiz, e ela persistiu, até que o juiz decidiu, um juiz mau, maligno, decidiu atender a viúva de tanto que ela insistiu. E Jesus fala, o nosso Pai que está nos céus vai nos abençoar se nós orarmos, né? Então, mesmo triste, que na realidade a maioria das vezes que nós estamos orando é por algo que está difícil na vida. Então, geralmente é com uma situação de tristeza que nós pedimos as coisas. Então, nós não podemos, eu estou muito triste, eu não vou orar. Exatamente o inverso. Quanto mais triste nós tivermos, mais nós temos que insistir em oração. Em segundo lugar, nós temos que entender que se nós quisermos alcançar a Deus com as nossas orações de emergência, nós precisamos nos habituar a termos uma vida de oração intensa. Então, queridos, não adianta nós não orarmos nunca. Nunca, eu não oro nunca, não tenho tempo para orar. E a hora que surge uma emergência, uma necessidade ali, eu clamo a Deus. Eu sei que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele responde às nossas orações. Mas essa palavra nos mostra que quando eu preciso numa emergência, o ideal é que eu tenha uma vida regular com Deus de oração. E a hora que eu preciso, Jesus ele tinha uma vida intensa, regular de oração com Deus. E quando ele para de frente ali do túmulo de Lázaro, ele simplesmente ele erga os olhos aos céus e fala, Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Foi essa a oração. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Sempre. Significa sempre. Eu oro sempre. Eu estou orando sempre. O Senhor sempre me ouve. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai daquele lugar. A oração mesmo, ela não é aquela pequenininha que nós fazemos na hora, mas é uma vida de oração dia após dia. Se nós tivermos uma vida de oração diária, um dia, queridos, você vai estar numa situação com alguém que vai precisar de uma oração e você vai pôr a mão ali sobre a vida dela, você vai interceder por ela e Deus vai te responder. Mas isso vem de uma vida de constante oração. É isso que nós temos que aprender. E em terceiro lugar, sempre que nós formos tomar uma decisão qualquer, seja ela qual for, por menor que seja, nós temos que aprender a buscar ao Senhor, ainda que seja uma oraçãozinha minúscula. Você está lá no seu trabalho, você tem que tomar uma decisão agora. Vale a pena pedir licença ali na situação, dar uma corrida no banheiro, rapidinho eu já volto, em menos de 1 minuto, de 30 segundos, fala com Deus, pede direção, pede oração, sem esquecer, pede oração não, ore e peça direção, sem esquecer que se nós temos uma vida constante de oração com Deus, ali naquela hora Deus vai falar conosco, Ele vai nos mostrar a saída, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar as respostas. Amém, queridos? Então são essas 3 lições que nós podemos tirar dessa passagem. Ainda que tristes, orem. Se nós quisermos ter orações de emergência, orações flecha respondidas, nós precisamos ter por trás uma vida de oração e jejum também. Muitas vezes os cristãos não conseguem jejuar, não querem jejuar e não se aplicam. Por quê? Porque o jejum ele traz poder na oração. O jejum mais oração traz muito mais poder e traz mais respostas do alto. E no final, toda decisão que nós tivermos que tomar, todas as escolhas, queridos, nós não podemos tomar nenhuma decisão na nossa vida sem antes falarmos com o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar essa passagem final aqui do livro de Apocalipse. São 2 versículos, né? Praticamente. Deixa eu ver aqui. Antes eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Não. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. O que é esse incenso? Que são as orações dos santos.
A Bíblia está nos mostrando que quando nós oramos, quando os santos de Deus oram, quando o povo de Deus ora, essas orações elas são guardadas numa salva de ouro cheia de incenso. Esse incenso é a nossa oração. A nossa oração sobe diante do trono de Deus dia e noite. E para terminarmos, uma outra passagem no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, que diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, agora é um incensário, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, junto com as orações, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então é isso, meu querido e minha querida irmã. Nós temos que entender que Deus ele está sentado num alto e sublime trono. As nossas orações sobem diante de Deus como um incenso de aroma suave, junto com o incenso que os anjos queimam. Ali sobem as nossas orações e Deus ele está atento a todas elas. E da mesma forma que Deus sempre respondeu às orações de todos aqueles que clamaram, e hoje, no nome de Jesus, as nossas orações têm poder. Aprenda isso, meu querido. Sempre que você for orar, aprenda a orar em nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus ele atende às nossas orações, ele nos responde. Mas não deixa para orar só na hora que o bicho está pegando, só na hora do problema, não. Nós temos que orar todos os dias, temos uma vida intensa de oração, para que a hora que nós precisarmos, aquela oração mais básica e mais simples seja suficiente para nós vermos a resposta do Senhor em nossas vidas, tá bom? Aqui nós terminamos nossa mensagem, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Continue aí conosco no canal, o próximo vídeo aí nessa semana, assista, compartilhe, dê o seu like, enfim, querido, se você puder, escreve uma mensagem aí, eu respondo, tá? E acompanhe também no nosso canal, nós temos o Devocional Despertar, todos os dias às 6 da manhã, ou às vezes por um problema ou outro acaba atrasando, mas todo dia um pequeno vídeo aí com poucos minutos para que você possa meditar na palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais e nós nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.